Então, vamos lá. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse encontro da ABC Pública DF. Nós estamos hoje aqui com o André Tamura para um bate-papo sobre insights comportamentais para comunicação. O André Tamura, como ele mesmo se apresenta, é pai e marido, ele é cofundador e diretor executivo da UIGOV, um curioso da inovação no setor público, e das transformações sociais. Ele estudou administração e promove um evento super bacana, que é o Redes UIGOV, que todos conhecem, e se não conhecem, tem de conhecer. Ele super generoso, se dispôs a conversar conosco nessa manhã e vai compartilhar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, para discutir com a gente sobre comunicação e sobre insights para a comunicação. André, é um prazer estar aqui contigo nessa manhã. O espaço, a tela e a fala é toda tua. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Ana, Cláudia, Karine, Marco e Pamela, que estão aqui. Bom dia a todos que depois, eventualmente, possam assistir. Quando a Ana me chamou, eu topei na hora, né? Porque esse tema, a gente tem conversado com a comunicação pública, né? Nesse grande guarda-chuva, nós atuamos aí nesse segmento há algum tempo. Vimos nascer ali aqueles primeiros trabalhos de páginas e redes sociais, né? Transição de Orkut para Facebook, né? Já tem um tempinho isso aí, né? Uns 10, 11 anos. E vocês, como profissionais de comunicação, né? Eu não sou um profissional de comunicação, vocês tiveram, certamente, nesses últimos anos, que aprender, reaprender, adaptar um pouco, né? A própria rotina de trabalho para poder atender aqueles que vocês servem, né? Como agentes públicos, servidores públicos, né? Vale dizer também que o nosso trabalho sempre foi focado em instituições públicas, né? Isso, claro, algumas coisas você aproveita disso que aparece no mercado, mas tem uma hora que o desafio, ou na expressão mais vulgar, o buraco é mais embaixo. Então, é um prazer estar aqui, eu gosto de falar sobre isso, eu topei bem rápido, a Ana é prova disso, né? Só a gente decidiu uma data. Ontem foi aniversário da minha filha, eu estava torcendo para que caísse um dia diferente desse, né? Mas deu tudo certo. E eu vou conversar aqui com vocês. Eu trouxe uma espécie de exposição, mas a ideia é que vocês me interrompam, perguntem, tirem dúvidas, confrontem no bom sentido isso que eu vou apresentar, porque é um recorte é um recorte meio adaptado para a comunicação de um tema que a gente usa em muitos dos nossos projetos e trabalhos, que não são só relacionados à comunicação, mas que também certamente têm um impacto. E, de alguma forma, isso a gente tem dito há bastante tempo, o papel hoje que as ASCONs, SECONs ocupam dentro das instituições, ele é subjugado, ele é abaixo. Vocês teriam que protagonizar muito mais conversas, discussões, porque hoje, dada as tecnologias de informação e comunicação que temos, é muito mais estratégico do que a origem da comunicação, que sempre fica ali como se fosse o final da cadeia produtiva, do tipo, vai lá e publica isso aí, né? O pessoal ainda... Algumas pessoas ainda olham a comunicação dessa forma, mas a realidade nos mostra que a comunicação hoje é central para uma estratégia, para a tomada de decisões, que é o que a gente vai ver aqui mais relacionado a insights comportamentais. Tá bom? Dada essa introdução, eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, já deixando aberto o canal para que vocês interrompam, abram o microfone. Acho que tem chat aqui também no Jitsi, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, eu consigo ler também aqui no chat, tá, pessoal? Senão, o conteúdo que eu trouxe, se eu falar direto sem parar, ele dá 25 a 30 minutos. E se vocês forem colocando seus insights, fazendo as perguntas, a gente ocupa o tempo que estava previsto, que era de aproximadamente 1 hora, né? Quem sabe 10, 10 e 5, a gente consegue encerrar para seguir a quarta-feira. Aqui em Florianópolis, bastante frio nessa quarta-feira, um vento, aquele clima bem para assistir uma série do Netflix. Legal. Deixa a minha tela entrar. Confirmem, por gentileza, se vocês conseguem ver os meus slides com o título. Ok? Obrigado, Tudo certo, Marco. dá para ver.
Obrigado, acho que a Karine também confirmou visualmente com um joinha aí. Obrigado, então. Como eu falei, né? Eu escolhi, a Ana me deu a autonomia, e é difícil ter liberdade para escolher o próprio tema, né? Eu falei, eu vou falar sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver, e eu espero que vocês aproveitem esse recorte que eu fiz. Ele é um pouco introdutório, mas eu já faço a pergunta: alguém já viu, conhece, tem alguma referência de insights comportamentais? O que isso significa para você? Eu nunca ouvi essa palavra. Como é que isso bate aí em vocês? Quem puder responder ou digitar, por favor. Ninguém? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Não, nem ouvi falar, né? Tipo a música lá do Zeca Pagodinho, né? Então, já que ninguém se manifestou, eu vou seguindo, né? Então, vocês aí vão me bloqueando caso queiram colocar alguma contribuição. Sei que o primeiro a falar é sempre o mais difícil, né? Não, será que eu vou falar alguma besteira, né? Eu tenho certeza que vocês pensaram e vai fazer sentido na hora que eu apresentar. Espero, né? Vamos vincular essa expectativa aqui, que isso aqui eu achei que era isso, mas é insights comportamentais. Eu dividi nessas etapas mais num sentido de roteiro, assim, só para eu organizar meu próprio pensamento, né? Mas tudo se conversa e a gente vai batendo papo enquanto eu mostro aqui as minhas referências. Acho que quando fala de comportamento, todo mundo. Jorge Paulo, amigo querido, entrou aí. Prazer tê-lo aqui, né? Todo mundo, quando se fala em comportamento, né? Como as pessoas se comportam, né? Você tem essa pergunta, eu não gosto do comportamento. Você teve um bom comportamento, né? Quando a gente vai avaliar alunos, crianças, né? Você está se comportando bem, né? Ou, se você não se comportar bem, não vai ganhar o presente do Papai Noel, né? O comportamento é aquilo que as pessoas fazem. Por exemplo, clicar no botão curtir é uma ação, é um comportamento. Compartilhar uma notícia falsa no grupo do WhatsApp é um comportamento, né? Então, tudo que eu consigo ver como uma ação, a pessoa, a criança está comendo legumes, é um comportamento, né? Estou me exercitando, fazendo atividades físicas. Estou acessando muito o Instagram, é um comportamento. Tudo isso que a gente faz na nossa rotina, né? Ir dormir tarde, ir dormir cedo, se exercitar, se alimentar bem, usar uma rede social, mais ou menos, tudo isso são comportamentos, né? Então, acho que isso é quase que autoexplicativo. Nessa perspectiva, a gente tem, de um lado, aquilo que é difícil de medir quando para a gente mesmo, né? Que é o que são as nossas crenças, os nossos sentimentos, e do outro lado tem a ação. O comportamento é tudo isso, tá? Mas para eu verificar se o comportamento está acontecendo, eu fico mais nessa bola azul, que é o que as pessoas estão fazendo. Vou dar um exemplo simples. Todo mundo já teve um momento na vida, ou tem hoje, né? Tipo assim, eu preciso me alimentar melhor e me exercitar, né? É o que você sente, é o que você pensa. Só que é difícil se acordar segunda-feira às 7 da manhã para ir correr ou para ir na academia, né? Então, vocês percebem a diferença daquilo que eu acredito e sinto para aquilo que eu faço, né? Então, a gente, às vezes, pensa e sente uma coisa, mas não faz, ou faz outra. Nessa perspectiva, os insights comportamentais vêm para estruturar um pouco como funciona essa observação e como, de fato, as pessoas estão agindo, fazendo as coisas, né? A expressão tome uma atitude é simplesmente faça, né? Então, você tirar do campo da atitude, né, do que acredita e sente, e fazer a coisa, né? A gente costuma falar, toma uma atitude, para a pessoa agir, né? Essa introdução, eu acho que ela já é bem rica para a gente sustentar o que vem a seguir, e eu vou explicar a origem, as referências teóricas desse campo. As pessoas se comportam considerando basicamente 3 aspectos. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão fica um negócio meio da psicologia aprofundada, e não é a nossa intenção aqui, né? Basicamente, a gente divide os comportamentos ou as atitudes das pessoas em 3 aspectos, né? Estou usando as 2 bolas anteriores e colocando ela em 3 categorias, se é que essa palavra é adequada. Aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais. No quadro a seguir vai ficar um pouco mais claro. Imagine você que eu não tenho um celular com acesso à internet. Isso é um aspecto material, de equipamento. Eu não consigo acessar tal comunicação, por exemplo, né?
por mais que eu entenda aquilo, que eu faça, ou um serviço que migra para o digital e eu não consigo ter acesso a ele, né? Então, considerando as coisas que eu vou fazer, não importa o campo, eu tenho que ter habilidade, força, dinheiro, tempo e equipamento na perspectiva fisiológica, que é aquela que eu consigo até tocar muitas vezes. Na perspectiva psicológica, eu tenho que ter consciência, capacidade, tipo, as pessoas não sabem, não entendo essa informação. Autonomia para tomar a decisão, né? Tenho que estar com a minha atenção, e a atenção é um problema hoje para as pessoas fazerem as coisas, né? Tem muito ruído, a gente vive um excesso informacional que prejudica a nossa capacidade de tomar decisões e avaliar as coisas. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Confirmem aí, porque deu uma queda, acho que no meu sinal aqui. Sim? Legal. Deixa eu só ver se... Tá. Pronto. Obrigado aí pelo feedback. E na perspectiva social, né, é o que envolve a área, talvez, de comunicação social, né, é aquilo, ou também aquela socialização, né, o que os outros vão pensar, o que os outros estão fazendo, né, como é que eu vou agir dessa forma aqui, né, o que você faz quando ninguém está vendo, sabe aquela coisa? É o contrário, né, o que você faz quando está todo mundo fazendo, todo mundo vendo. Eu vou dar exemplos a seguir, mas é essa perspectiva que faz com que a gente se comporte de determinadas maneiras e formas, tanto no mundo real como no digital. Tudo que a gente faz carrega, né, dentro do nível individual, uma série de vieses e heurísticas, né? Eu vou reduzir aquilo como aquilo que a gente tem por origem, por background, por área de ensino, por educação prévia da nossa família, dos nossos pais, até da escola, que nos ancora em algumas percepções. Isso, algumas vezes, pode prejudicar a nossa capacidade de tomar decisões. O fenômeno dessas fake news, que a gente vê muito por aí, ele recebe uma carga de vieses e heurísticas muito forte. Eu expresso aqui com um exercício para que vocês façam, espero que estejam conseguindo ver a tela, e decifrem essa mensagem. Eu vou dar um tempinho aí para que vocês façam isso. Estão conseguindo? O nosso cérebro, ele é uma máquina muito poderosa, né? Uma ferramenta que a gente usa o tempo inteiro, né? Até talvez a gente não use ele no nosso trabalho plenamente, né? Assim, mas a gente está para respirar, o seu cérebro está funcionando, né? E aqui a gente mostra essa espécie de ilusão, mas também dessa nossa capacidade. Por quê? O seu cérebro já leu muitos textos. O seu cérebro já decifrou isso muitas vezes, quando você teve que aprender a ler e depois a ver os números, né? Isso é uma espécie de automação. A gente fala muito disso, né? Eu quero automatizar o trabalho. O cérebro faz isso o tempo todo. Ele gasta menos energia, ele faz associações para que você possa economizar a própria capacidade cerebral, né? E isso muitas vezes nos ajuda, aliás, na maioria das vezes nos ajuda, mas às vezes isso, como a Cláudia comentou, né, pode nos fazer errar, porque a gente pode estar vendo uma coisa e se confundindo, porque o nosso cérebro está tentando tomar um atalho, como ilustra esse exercício seguinte, né? Eu ler uma cor e ver outra cor pode dar uma espécie de choque e travar, né? Se eu pedir para você ler rápido, talvez você se confunda em algum momento ali, né? Porque alguns são mais visuais, outros são mais interpretam mais um texto, daí dá uma espécie de bug no cérebro, né? Eu dei 2 exemplos aqui quase que extremos, mas você imagina quando eu publico um texto com uma peça, por exemplo, num Facebook. A quantidade de interpretações e atalhos que as pessoas estão tomando para interpretar aquela mensagem foge da nossa capacidade até de entender, da multiplicidade, né? Cada pessoa, algumas têm mais facilidade, outras mais dificuldades em decifrar esse tipo de mensagem, né? Então, aqui a gente já deu
mostrou na prática, né, como essas coisas funcionam, né? Ciro, meu amigo Ciro Pedrosa, né? Estive em Brasília, lá no TST. Um abraço para você, Ciro. Textos em computador, né? Realmente, a gente, dependendo do ângulo, né? A minha tela do celular é pequena, se tivesse num tamanho maior, eu conseguiria interpretar melhor a mensagem, né? Obviamente, depois eu compartilho com vocês da ABC Pública que estão aqui esses slides, né? Porque tem informações aí que são bacanas. E aí, aqui eu trago de uma referência de um pesquisador de Brasília, inclusive, né? O Ronaldo Pilatti, que mostra um pouco dessas crenças, desses heurísticas, dessas automações que, como eu disse, na maioria do tempo nos ajuda, mas em alguns momentos ele pode ser limitado ou nos limitar. A gente tende a buscar uma informação que confirme aquilo que a gente quer, está na terceira linha desse slide, né? E aí eu deixo de fora aquele que seria o contraponto. A gente brinca que equipes de comunicação poderosas são aquelas que têm o chato, que sempre fala, não, mas essa peça aí é o departamento VDM, né? Sabe? Isso vai dar ruim, né? E aí você consegue, né, olhar por pontos de vista diferentes. Às vezes a gente faz correlações que de repente nem todos fariam e acha que aquilo está explicado, né? E por aí vai, né? Como eu falei, eu não vou explorar tão detalhadamente, mas a gente pode, no tempo da nossa conversa, voltar nesses slides, né? Otimismo irrealista, né? Tem muitas coisas que vocês podem, abrindo um noticiário, ou melhor, uma caixa de comentários de qualquer post, vocês podem explorar dessa forma. Não, mas o que essa pessoa está pensando, né? Da onde ela tirou isso, né? Ou, de repente, uma pessoa que você faz uma postagem de um tema e nos comentários ela vem com uma coisa assim completamente fora, né? Não, mas isso é uma coisa meio, e isso, né? Não, mas não é sobre isso, essas vinculações que a gente faz. E nessa perspectiva, todo esse campo de estudo olhou para isso e criou uma série, eu diria, de mecanismos ou observações detalhadas que nos façam tomar melhores decisões, considerando as heurísticas e vieses, as crenças das pessoas, o que elas estão fazendo de fato. A palavra que vem, que foi um termo cunhado, ainda não tem uma boa tradução para isso, é nudges. A origem é desse livro aqui, ó. Vocês estão vendo minha câmera ou só meus slides? Porque às vezes eu posso mostrar um livro, ó, tá, o nudge, né? Essa já é uma versão mais atualizada. A tradução de nudge seria uma espécie de um empurrãozinho, como se fosse um pequeno incentivo para que as pessoas tomem melhores decisões, né? Eu poderia falar assim, de repente, dependendo da publicação que você faz, a pessoa vai curtir ou não, vai compartilhar ou não, vai comentar ou não, né? E o nudge é um pequeno incentivo. Eu falei da comunicação, né? Mas na vida real é assim, como eu posso fazer com que as pessoas se alimentem melhor? Tipo, essa seria um desafio comportamental. E aí, com uma série de incentivos, tanto naquilo que é o meu público, né, aquele que vai receber essa influência, quanto daqueles que influenciam o fabricante de comida saudável, sei lá. Eu posso ter uma série de mecanismos, né, na etapa até que essa decisão seja tomada, do tipo, vou comprar um alimento saudável, ou vou me alimentar melhor, vou cozinhar em casa, para que a pessoa possa, sem perceber, estar tendo um resultado melhor. Outras perguntas, né? Como eu posso poupar mais dinheiro? Né? Tem gente, é um desafio financeiro, por exemplo. Ou como eu posso aderir ou não a um plano de aposentadoria? Várias decisões comportamentais podem ser, numa arquitetura da escolha, até às vezes escrita num formulário, podem ser melhores apresentadas para que as pessoas se comportem melhor. Tradicionalmente, né, o nudge, como eu disse, é uma espécie de incentivo. A gente tem incentivos que já são tradicionais, né, que aparecem ali no quadro com o título amarelo, né, dar multa ou algum tipo de incentivo financeiro de subsídio, né, pagar para as pessoas fazerem melhor, criar uma nova lei, né, proibir e tal, e aquela perspectiva informacional, né. Tudo isso são coisas que a gente faz. Imagine você que você quer publicar uma informação para que as pessoas compareçam tal data em algum lugar. Tipo, simples, né? Esse exemplo genérico.
Ah, tá, dia tal, vocês devem comparecer nesse lugar para retirar tal coisa, um formulário, enfim. E aí, quem comparecer vai ganhar R$10. Opa, eu acho que vai aumentar a fila. Quem não for vai ganhar uma multa de R$10. Talvez as pessoas compareçam mais. São duas escolhas, uma na base da punição e outra na parte do prêmio, né? E aí, na parte comportamental, eu faço perguntas que aprofundam ou saem um pouco dessa tradição, né? Eu vou apresentar uma regrinha chamada FASO, né? Que é fácil, atrativo, oportuna, no sentido de estar no tempo certo, e social, na perspectiva do que os outros estão fazendo. E aqui eu coloquei em forma de perguntas mesmo, né? As pessoas estão se comportando também, não só por incentivos tradicionais, delas com elas mesmas e externos, mas também nessa perspectiva que fica um pouco mais subjetiva, a gente vai ver algumas coisas, né? Nesse sentido, os insights comportamentais trabalham para facilitar a tomada de decisão. Em políticas públicas, isso tem sido bastante utilizado, né? Você simplifica um procedimento, você reduz o ruído, a fricção para a ação. Se eu tiver que ir no guichê 1, 2 e 3, é mais difícil, e ainda mais se isso estiver em secretarias diferentes. Agora, se eu tiver que ir num só lugar para resolver tudo, tem menos fricção. Vocês concordam? A melhoria da arquitetura da escolha pode estar na forma como um formulário é escrito. Formulários extensos, as pessoas vão demorar mais, talvez nem cheguem até o fim dele e nem submetam a proposta, ou enfim, aquilo que tem que ser submetido. E aí você pode enviar lembretes. Quem nunca recebeu um SMS lembrando da sua consulta no dentista de amanhã? Se essa mensagem fosse enviada uma semana antes, talvez você esquecesse. E isso são exemplos reais que as pessoas estão, as instituições, né, e as organizações estão usando para ter um melhor resultado, né? Nos exemplos eu falo. Existe uma expressão que é hanging the low fruit, ou colocar aquilo que você quer ao alcance dos olhos, né? E aí você tem aí uma perspectiva, os mercados fazem isso, os produtos que estão no alcance do seu olho são aqueles que eles querem que você compre. E os produtos que eles querem vender para o seu filho são aqueles que estão nas prateleiras mais baixas, porque você vai tomar essa decisão sem pensar, quase que automaticamente, né? Aqui é uma perspectiva mais de influência negativa, talvez, quer te vender algo, mas serve para muitos comportamentos que são mais positivos, como, por exemplo, doar sangue, né? Que é uma coisa bacana. A origem disso tudo está especialmente na obra desses autores que eu vou mostrar. Um deles é o Daniel Kahneman, que foi laureado com o Nobel de Economia, apesar de ser um psicólogo, né? As ciências comportamentais, economia comportamental e agora insights comportamentais bebem muito da fonte do Daniel Kahneman, junto com Amos Tversky. Eles têm trabalhos seminais. O livro dele que ficou famoso, do Daniel Kahneman, foi... eu tenho ele aqui na tela, peraí, depois, ó. Foi esse aqui, ó. Daniel Kahneman escreveu Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O meu tá, as páginas estão soltando já aqui. Na capa desse livro tem um lápis mordido, um lápis bem pequenininho, mordido, né? Eu acho que o Marco comentou no início aqui do nosso encontro, o simples fato de eu simular que estou sorrindo ao morder um lápis, faz com que minhas decisões e até meu desempenho em tarefas seja mais positivo. Olha que loucura, né? Parece papo de autoajuda, mas é por piloto automático, né? E não é simplesmente acredite nos seus sonhos. Não, comporte-se como se você estivesse mesmo sorrindo, talvez, né? O humor ajuda. Eu dei um exemplo, eu vou dar outros exemplos aqui. Na sequência vem Richard Thaler, que mais recentemente foi laureado com o Nobel, junto com Cass Sunstein. Ele escreveu o Nudge, né? E escreveu várias outras coisas legais também. Eu vou mostrar aqui já a foto, né? O Nudge é o livro. Depois que ele foi laureado, ele escreveu Misbehaving, que não tem uma tradução para português também tão legal, que é tipo se comportando meio mal, assim, né? Tipo, mau comportamento ou comportamento equivocado, né? Tá aqui também. Eu tenho os resumos desses livros, quem quiser depois entra num link que eu vou encaminhar. A construção da economia comportamental. Nesse livro tem histórias fantásticas e acho que vale a pena quem gostar de ir atrás disso.
Mais recentemente, Dan Ariely, né, que é um israelense que já esteve, inclusive, participando de eventos nacionais aqui, aqui no Brasil, israelense radicado nos Estados Unidos, escreveu 3 obras que eu acho maravilhosas também, né? A gente acha que tem um comportamento racional, mas na verdade a gente está influenciado por várias outras coisas, pelas próprias heurísticas e vieses, né? E ele escreveu Previsivelmente Racional, né? Como a gente erra nas nossas decisões. Depois ele escreveu Positivamente Irracional, que é como sair dessa, né? E por fim, A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, né? E aí tem trabalhos e estudos sendo publicados na área de corrupção, de disseminação de desinformação, e mais atualmente, por exemplo, nessa coisa do negacionismo, né? Como é que as pessoas estão entrando nessas ondas, apesar de todo o factual nos dizer o contrário, tá? Legal, né? Eu passei aqui referências bibliográficas bem fortes. Com certeza deixei coisa de fora, mas depois a gente fala mais sobre isso. E os insights comportamentais trazem, quem criou isso foi um time de insights comportamentais do Reino Unido, né? O Behavior Insights Team. Uma pequena regra, né? Para você fazer com que as pessoas tomem melhores decisões. Regra FASO, em inglês seria EAST, né? EAST. Mas você deve tornar a decisão fácil, do tipo não me faça pensar. O exemplo mais clássico e mais disseminado é a perspectiva da doação de órgãos, né? Foi feito um estudo, à época era Bélgica e Holanda, depois foi replicado na Europa, né? Em cidades que são culturalmente, legalmente, juridicamente muito similares. Em alguns lugares a disponibilidade de órgãos era muito alta, em outro, e do lado ali, com todas as similaridades, muito baixa. E foram estudar o comportamento das pessoas, por que as pessoas doam ou não doam órgãos, né? E aí foram observar que numa das cidades, uma coisa quase que automática, né? Você tinha que, ao preencher um documento, no caso a habilitação de trânsito, você tinha que fazer a escolha de ser doador de órgãos, né? Opt-in, né? Eu quero ser um doador. E na outra, a regra padrão era não quero ser um doador de órgãos. Então, assinale aqui para não ser um doador. Você tinha que optar para sair. Essa diferença no formulário da habilitação de trânsito aumentava a disponibilidade de órgãos no mercado, né, em quase 80%. Ninguém mudava de opinião. O simples fato de eu ter que fazer um X num formulário custa decisão cerebral. E aí as pessoas não fazem nada. Deixar fácil é fazer com que o padrão gere um melhor resultado. Muito louco, né? Tem um livro que parte dessa perspectiva mais de interfaces digitais, chamado Não Me Faça Pensar, né? Que você tem que estar ali, tudo disponível, fácil, com poucos cliques, né? Para a pessoa achar a informação eventualmente, tá? A perspectiva de ser atrativo agradece muito a origem do design gráfico mesmo, né? Atrativo é com informações simples, claras, grandes, letras grandes, bonitas, né? Tem um campo que eu vou mostrar daqui a pouquinho, chamado linguagem simples. O Detran do Ceará, por exemplo, reformulou o boleto da notificação da multa. O boleto não, o carnê, né? Aquele que chega no correio, né? Foto colorida, informações de datas e valores em alta, né? A foto do condutor, eles incluíram, né? Fizeram um redesign gráfico da notificação, aumentaram a arrecadação em 52%. Essa multa tá tão bonita que eu quero pagar, né? Uma coisa meio maluca, né? Mas você tornar aquilo atrativo faz diferença, né? Acho que os designers aí podem, especialmente os gráficos, podem falar sobre isso. Social é aquela perspectiva que os outros estão fazendo. Muitos cases no exterior, eu vou falar um nacional, o governo do Distrito Federal usou como espécie de experimento a coleta de lixo, distribuindo adesivos ou colando adesivos, né, em locais tipo adesivo verde, vermelho e amarelo, né? Estão reciclando ou descartando corretamente, estão mais ou menos ou estão bem, né? E aí você olha o seu vizinho com adesivo verde. Opa, meu vizinho tá verde, eu não quero ter um adesivo vermelho aqui, né? Essa perspectiva do que está todo mundo fazendo influencia muitos comportamentos. A gente teve recentemente um trabalho com a Companhia de Saneamento de Pernambuco, a Compesa,
e em regiões que é muito comum, por exemplo, a ligação irregular da água, né? E, meu vizinho ligou irregular, eu também vou ligar. Ou o contrário, né? O meu vizinho está com a conta em dia aqui, a Compesa, tem o selinho da Compesa no registro aqui, eu vou também legalizar o meu, né? Essa perspectiva do comportamento de grupo, o que os outros estão fazendo. E oportuna é mandar aquilo no tempo certo para que a pessoa tome a decisão quando deve ser tomada. Eu falei há pouco do exemplo de você lembrar da sua consulta de amanhã. Tem um case da Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, que eles queriam reduzir o no-show, que é a pessoa marca uma consulta médica na rede pública e não comparece. E às vezes você deixou o médico e até um equipamento sem ser utilizado naquele tempo que seria a consulta. Eles começaram a estudar os dados, né, de quem vai, quem não vai. Uma das coisas que fez diferença foi que a mensagem de lembrar para a consulta, eles enviavam 1 hora antes da consulta. Não fazia diferença. A pessoa que estava longe ou que já ia faltar, ela nem daria tempo dela chegar, se ela quisesse ir, né? E aí eles substituíram a mensagem para 24 horas antes. Só com essa mudança de tempo de envio da mensagem, eles conseguiram aumentar a presença, né, em 25%. Tipo, olha que loucura, né? Você mudar a hora que uma mensagem é entregue gera um resultado diferente, né? Enfim, eu dei 4 exemplos simples, mas é uma regra que pode ser melhor explorada. Eu mando as referências depois para vocês, né? E aqui eu trago uma anedota em forma de piada, já estou caminhando para o encerramento dessa transmissão. Foi um tweet desses dias aí. A gente tem visto aí esse movimento das pessoas que não querem se vacinar, né? Tomou vacina, deu vacina no filho sem nem perguntar a marca, né? Mas agora não quer se vacinar mais, né? E aqui ele faz uma piada com esse comportamento social do brasileiro, né? Que no exterior é muito forte esse movimento anti-vacina e aqui no Brasil não é tão forte, ainda bem, né? Nessa perspectiva, a gente vê pouco, tanto que a vacinação está acontecendo. O brasileiro ama coisas que são de graça, qualquer coisa que está todo mundo fazendo e qualquer coisa que dá para tirar uma foto top e postar. Então, todo mundo, mesmo que não seja meio contra essa vacina, ele está indo lá só para fazer essas 3 coisas. É uma piada para ilustrar um pouco como as pessoas se comportam de verdade. E eu trago aqui um conceito que ajuda muito a você... adoro uma fila que tá todo mundo, né? O Jorge também, amigo Jorge, um abraço também, comentou aqui no chat do Jitsi. Existe uma técnica que tem entrado em ambientes de inovação, mas que tem tudo a ver com comunicação. A Aline Castro já gravou podcast sobre isso, né? E isso é uma crescente que assim, cai no colo de vocês quase que como uma mágica, né? Linguagem simples. Como eu transmito uma mensagem, né? Isso para fazer com que as pessoas não só aprendam, mas também recebam a informação correta e no fim do dia se comportem melhor. E aqui eu trago exemplo de uma execução fiscal da 6ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, né? Na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que fica na 5ª Região, Poder Judiciário. Eles transformaram páginas extensas de uma execução fiscal como se fosse numa capa resumo, em que inclusive tem um QR Code que leva para um vídeo do juiz explicando a decisão. Que coisa incrível, né? Você vê uma iconografia, essa peça já rodou o mundo. Um abraço ao doutor Marco Bruno Miranda, que é o juiz que encabeçou, né, um projeto pioneiro que está sendo agora replicado em várias perspectivas. A linguagem simples não é algo novo. Sei que na Câmara aí dos Deputados tem projetos relacionados, pesquisas já sendo feitas, mas é essa a ideia de você, através de recursos de comunicação, informacionais, fazer com que o comportamento das pessoas seja melhor. E aí você tem múltiplas perguntas que poderiam ser feitas para a gente tomar esse tipo de decisão. Legal, pessoal. O que eu tinha à disposição era isso, né? Eu fiz o ritmo que eu escolhi fazer, espero que tenha sido confortável. Foi um desafio compilar, né? Tipo, vários campos e várias áreas, falar para um público que é mais voltado da comunicação. Espero que tenha feito sentido para vocês.
E eu já faço a pergunta, né? Faz sentido vocês, quando eu perguntei, alguém sabe o que é insights comportamentais? Muitos de vocês não responderam, mas eu queria saber aí o que vocês acharam e, claro, já deixar espaço para conversa. Quem quiser resgatar algum slide que tenha aparecido aí, fique à vontade. Estamos aqui para conversar com vocês. Legal, André, muito bacana a apresentação, acho que faz todo sentido com o que a gente vive, com a comunicação, e interessante esse último exemplo, no meu caso especificamente, né, que trabalho com comunicação pública e com o judiciário, faz muito sentido, porque é sempre e ainda muito desafiador, a gente já avançou muito, mas ainda é muito desafiador conseguir traduzir a linguagem do judiciário para uma coisa simples, para aproximar das pessoas. A gente, na comunicação, tem esse desafio diário, né? E acho que a gente já andou e avançou muito, mas fazer com que as pessoas consigam, os magistrados consigam, né, passar a mensagem de uma forma clara e simples para as pessoas é sempre bastante desafiador. E esse projeto aí da Sexta Vara Federal do Rio Grande do Norte é realmente uma inspiração, né? E tomara que ele realmente prospere e avance, porque é importante que as pessoas compreendam, né, a mensagem, o que está sendo prestado. A prestação jurisdicional só se efetiva, de fato, quando as pessoas entendem, né, o que está sendo feito, o que está sendo proposto, o que está sendo definido e decidido, né, para elas, de fato. Interessantíssimo isso. Eu queria colocar o André e a palavra à disposição de todos, por favor. Eu tive uma pequena queda de conexão aqui. Eu estou aberto a perguntas, quem tiver, e eu colei aqui no chat do Jitsi um link, só para vocês darem algum tipo de feedback sobre a palestra, essa exposição que eu fiz aqui para vocês. Quem puder registrar em texto, eu agradeço, se for possível, tá? Não sei se está todo mundo tímido ou se a exposição foi muito esclarecedora, André. Ou se a minha conexão caiu, né? A gente tem. Eu fiquei feliz de ter André, que o Jorge. só para deixar realmente um abraço também aí. E fazer um comentário, até te mandei aí esse comentário no link que você colocou, mas que eu acho que é interessante é o seguinte: eu tenho muito interesse, algo que eu venho tentando coletar até informações para estudos, nesse cruzamento da questão comportamental com análise de dados, ou seja, se isso se reflete de fato em outras questões nos nossos meios de comunicação, como participação, engajamento. Você já colocou alguns em políticas públicas, né? Que a pessoa decide ir lá tomar uma vacina ou não, que ela decide pagar uma multa ou não, e assim por diante. Mas e quando se trata de participação nos temas, que é o que interessa, por exemplo, para a gente no legislativo, né? Esse é algo que é ainda mais difícil, porque ele não resulta em algo concreto, ele não tem um resultado imediato num primeiro momento, a menos que seja uma bandeira polarizada, uma bandeira que está na voga, mas para todo o restante isso acaba não acontecendo. Então, essa análise comportamental, na hora de criar uma mensagem, de encaminhar uma mensagem, cruzada com todos esses dados que a gente tem amplamente oferecido por redes sociais, eu acho que é algo que é um campo de estudo que ainda tem muito para se avançar e que está constantemente modificando. Então, seria bem legal a gente continuar observando isso com carinho, porque é o que está na mão, é o que a gente tem e é uma ferramenta muito poderosa, né? Perfeito. Quando fala ação, né, que dá para ver o resultado, Eu parei de ouvir o André. Alô, alô? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que minha conexão talvez tenha caído um. Então, legal. Quando a ação dá para ser medida, né, é muito mais fácil, né? E quando a consequência dela está mais próxima, tipo assim, eu fiz isso aqui e gerou isso, né? É melhor você explorar o campo. Mas até eu não mostrei ainda, porque está bem recente. Esse é o mais novo livro de Daniel Kahneman, junto com o Cass Sustains, né? E mais um outro autor, né?
E aí ele explica mais profundamente, e tem um exemplo que não aparece nesse livro, mas aparece em outro, como observo esse comportamento, captando sinais, e os dados estão aí para isso, né? Para daí sim fazer algum tipo de intervenção, né? Tem um exemplo clássico da banda Van Halen, né? Acho que o Jorge deve conhecer. Eles estavam inovando muito nos shows e eles tinham que garantir que o contratante ia cumprir alguns requisitos, tipo de tecnologia mesmo, de watts, potência, da iluminação, dos fogos e tal. E como eles iam garantir isso, né? Porque o show ia acontecer, eles não podiam saber disso só na hora que o show fosse acontecer. E eles começaram a inserir dentro do contrato pequenas informações que garantissem que o contratante tinha lido aquilo. Isso se desvirtuou e os artistas hoje pedem rosas vermelhas, tal, né? À época, eles pediam coisas inusitadas no meio do contrato. Tipo assim, no meu camarim eu quero ter balas M&Ms, mas eu não quero a verde. Tipo um detalhado mesmo, né? Aí quando ele entrava no camarim, se ele olhasse, se não tinha bala e se tinha verde, olha, é um sinal que esse cara não leu o contrato inteiro, né? E isso, aquilo era uma informação que ele conseguia captar da decisão do contratante de instalar ou não o som, né? Nessa perspectiva, né, esse é um exemplo real, mas anedótico, né? Como eu observo isso, né? Quando aquilo que vai acontecer como ação está distante no tempo, e qual é a jornada para que aquilo se concretize, né? Você certamente já foi, por exemplo, num hotel em que a ponta do papel higiênico estava dobrada, né? Aquilo é um sinal, junto com a observação visual do banheiro limpo, da equipe do hotel, estive aqui, sabe? O Poupa Tempo em São Paulo, que é aquela loja de serviços que existe equivalente, né, em vários estados, na Hora e no DF, né? O Poupa Tempo em São Paulo fez uma campanha, uma época, que ao final do atendimento ele emitia a nota, né? Tipo assim, claro, não havia transação financeira, eles fizeram um cálculo simulado, né? O seu RG custou tanto e já está pago, né? Porque você é um contribuinte, né? É uma evidência da ação, sabe? É meio intangível, tal. Então, como eu torno evidente as ações que estão sendo feitas, né? Enfim, aqui a gente poderia ter muito campo para explorar aí, essa colaboração é importante, Jorge, eu estou nessa também de tentar pensar coisas mais significativas. Cláudia, você está com a mão levantada aí, agora que eu vi, né? Desculpa, manda ver aí, Cláudia. Não, tudo bem. Era para fazer um comentário, pegando esse gancho do Jorge. No último encontro sobre comunicação e política que eu fui, no último congresso, foi bem curioso, né? Porque as pessoas estavam discutindo o cenário atual, né? Da comunicação e política, está bem desafiador. E, diferente de ocasiões anteriores, eu vi uma preocupação aparecendo em pessoas que, por exemplo, sempre trabalharam com deliberação, com estudos de deliberação, né? E pensando muito do ponto de vista do debate, da argumentação racional, elas começarem a deslocar a preocupação de estudos dela para as emoções, para os afetos, e como eles influenciam na política, né? Eu acho que mobilizadas pelo que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas assim, eu acho que essa é uma questão importante que você está trazendo e que outras pessoas que fazem outros caminhos também estão chegando nela, né? Assim, não é só a racionalidade, não são só os debates, né, com argumentos X e Y de um lado e de outro. Tem muito mais coisa aí influenciando, que tem a ver com comportamento, que tem a ver com sentimento e afetos, também na participação política, ou nas políticas públicas, ou no que for. É um comentário também para ouvir sua opinião. Obrigada. Certamente, né? A gente até brinca, né? Lembre-se das emoções, né? Qualquer publicação que você for fazer, né? A pessoa teve uma época no Brasil, e hoje menos um pouco, mas teve uma época no Brasil em que vocês profissionais de comunicação e quem estava numa área mais fora do ambiente não podiam postar nada com a cor azul ou vermelha.
porque você já automaticamente cairia num julgamento, né? Do tipo, você está de um lado ou de outro, né? Quem estava no Poder Judiciário, então, não, ó, não, vamos evitar, vamos usar um laranja ou um amarelo, né? Evitem o azul, porque só o fato da cor aparecer num contexto temporal, de uma agenda fora, já te colocaria como algo, né? Isso é um viés, é uma emoção que tá vinculada, né? E a gente tem vários exemplos até mais atuais sobre isso, né? E cada realidade é única, né? Então, você ter esse trabalho de se perguntar mesmo, para quem é essa informação? O que eu quero atingir? É óbvio que a comunicação pública é para todo mundo, mas você pode ter 3 ou 4 públicos que você quer transmitir a mesma coisa, que eles precisam saber, mas você usa recursos levemente diferentes, seja numa linguagem, seja numa cor, seja numa referência, né? Tem gente que usa muito referências da cultura popular, vinculando isso com o humor dos memes em algum momento. Pode funcionar e pode não funcionar, sabe? É essa perspectiva de você tentar entender e ressignificar aquela pergunta, né? Você sabe com quem você está falando? Isso normalmente é visto como uma carteirada, né? Mas a gente tem que saber mesmo, né? Não, eu não sei e quero descobrir, né? Quem é meu público, com quem eu estou falando, né? O que ele sente, da onde ele vem para pensar dessa forma. Não é um exercício fácil. Ô, André, que coisa boa revê-lo, querido. Eu vou esperar a Ana Cristina me apresentar, claro. Tem uma vinheta de Ana Cristina. Não, eu ia comentar que o Ciro Pedrosa está com a mãozinha levantada, mas antes eu ia fazer um comentário em cima disso que a Cláudia colocou, que realmente, nesse momento especificamente, como isso é interessante, né? Porque a gente está vivendo aí 1 ano e meio de uma situação completamente atípica, né? A gente está um ano e meio de uma experiência completamente disruptiva e na qual a gente está com as emoções à flor da pele, vivendo uma situação completamente nova para todo mundo, e isso tem sido exposto nos mais variados campos. Agora, recentemente, 2 semanas atrás, nos Jogos Olímpicos, isso ficou muito claro, né, com o que aconteceu com atletas, com a Simone Biles, enfim. Então, quer dizer, nunca a questão emocional foi tão colocada numa posição de tamanho protagonismo, e a influência que ela tem, né, nas nossas vidas e nas nossas decisões foi tão considerada e tão exposta, né? Então, interessante isso. Acho que é bastante esse tema que tu escolheste para a gente tratar, direcionado à comunicação especificamente, André, não poderia ser mais oportuno para este momento. Assim. Bom, feita essa ponderação, queria lembrar que o Ciro está lá com a mãozinha levantada para fazer seu comentário. Isso. E eu vou aqui. Eu vou correndo, que ele está saindo, ó. Isso. Agora eu vou usar meu talento de cara de rádio. Já tem outro compromisso às 10, né? André, que bom ouvi-lo sempre, meu irmão. Sempre bom lhe ouvir. E que bom ver você trazer exemplos de que a linguagem que o povo fala na rua pode estar sendo falada dentro das instituições, porque esse talvez seja o maior desafio que a gente tem, a gente que trabalha com comunicação para o público externo. Quer dizer, é usar a linguagem que está na rua, que as pessoas compreendem, e vencer os limites, as regras, os manuais, os preconceitos que as instituições têm. No nosso caso do judiciário, em qualquer instituição se tem. Se no nosso caso não há uma preocupação político-partidária, há uma preocupação muito maior da ordem do comportamento, da ordem da história, da ordem da retórica, da tradição. E que legal que as pessoas estão fazendo, o professor Marcos Bruno está fazendo isso, e quantos colegas já fazem isso há tanto tempo, traduzindo as notícias, em forma de notícias simples, as decisões, né? E que bom que a gente está avançando graças ao trabalho de pessoas como você, André. Parabéns. Obrigado, Ciro, pelas palavras. Eu realmente ficaria aqui a manhã toda e outras horas conversando. Eu gosto desse tema. E quero aqui também parabenizar o espaço, o trabalho que a ABC Pública tem feito. Eu até, será que eu posso me associar, né? Eu nem sou profissional de comunicação, mas de repente eu vou ver aí se eu me associo aí para participar mais. Sigam o bom trabalho aí, eu estou à disposição para conversar sempre com vocês. Eu realmente vou ter que sair agora para respirar um pouquinho, beber uma água, porque eu vou entrar numa reunião
um pouco mais, não vou contar, mas um pouco mais chata aqui, né? Mas eu vou ter que... Eu agradeço aí o espaço, viu, Ana? Conte sempre comigo, tá? Eu não quero parecer que estou saindo correndo. Deixei meus contatos aqui. Me mandem mensagem mesmo que eu respondo. Eu estou à disposição aí. Foi um prazer, de surpresa, ver o Ciro, o Jorge aqui e todos vocês, Marco, que também entrou, né? Todos vocês aqui. Parabéns, foi um André. prazer. André, o prazer foi todo nosso. Muito obrigada por ter aceito o convite da ABC Pública. A gente que agradece e vai ser um prazer contar contigo como nosso associado, como mais um membro da associação. Obrigada pelo teu tempo, obrigada por tudo, tá bom? Um abraço. Eu que agradeço. Então eu vou ser o estranho no ninho lá, a ABC Pública Comunicação com André Tamura, que não é. Vai ser um prazer. Até a próxima, pessoal. Bom trabalho aí. Se quiserem ficar aí, é com vocês, tá? E a gente se encontra aí nas redes e por aí. Tá bom. Até mais. Tchau, gente. Vamos, então, encerrando essa atividade, cumprindo o nosso tempo. 1h foi acordado. Foi um prazer ter contado com a presença de todos vocês. E até um próximo encontro aí da ABC Pública, Seção Distrito Federal. Obrigada pela participação de todos. Quem é associado, muito obrigada. Quem ainda não é, por favor, se associe à ABC Pública. Vai ser um prazer contar com todos vocês. Sigam o exemplo do André Tamura e venham fazer parte da ABC Pública. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau, Ana. Tchau, Tchau, Cláudia. um abraço. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.